Então, vamos falar um pouco agora das raízes da função quadrática. Já sabemos que as raízes de uma função real y igual a f de x são os valores de x tais que y igual a zero. São as abscissas dos pontos em que o gráfico de f corta o eixo das abscissas. Então, raiz de uma função, para nós agora, vai ser o ponto onde o gráfico intercepta o eixo x. Na função quadrática y igual a x quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero, achar as raízes significa resolver a equação do segundo grau, f de x igual a zero. Ou seja, é aplicar o que nós já estudamos, achar o delta e depois a fórmula de Bhaskara. Número de raízes de uma equação de segundo grau. Para resolver uma equação de segundo grau, usamos a fórmula de Bhaskara. X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, sendo delta o b ao quadrado menos 4ac. O número real delta é o discriminante da equação. O valor dele indica se a função tem ou não raízes reais. Lembra que nós já estudamos isso. Uma função ela pode ter uma raiz, pode ter duas raízes ou nenhuma raiz. No caso, como que a gente vai determinar? Se o delta for um número positivo, maior que zero, tem duas raízes reais distintas. Se delta der zero, tem duas raízes reais iguais, ou seja, uma única raiz. E se delta for um número negativo, a função não tem raiz. Obter as raízes, esboçar o gráfico e estudar os sinais da função y igual a 3x² menos x menos 2. O discriminante da função vai ser delta, b ao quadrado menos 4ac, substituindo, vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes menos 2, que dá 25. Então, deu um número positivo. Se delta é positivo, eu vou ter duas raízes. As raízes, fazendo os cálculos, vai ser 1 e menos 2/3. Então, isso aí fica a critério de vocês fazerem, tá? Que é usar a fórmula x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Nós já fizemos bastante. E a parábola corta o eixo x em 1 e 0 e menos 2/3 e 0. Como a maior que zero, a parábola tem a concavidade voltada para cima. O coeficiente c igual a menos 2 indica que a parábola corta o eixo y no ponto 0 e menos 2. Então, sempre, eu vou olhar aqui. Esse valor indica onde a parábola corta o eixo y, o eixo vertical. Então, vamos verificar o gráfico. Menos b sobre 2a vai dar 1/6. Então, esse é o x do vértice. Aí, nós vamos pegar menos 2/3 e jogar na função, o y dá 0. Então, nós temos aqui esses pontos. Ela passa aqui no 2/3, passa aqui no 1, no menos 2, e o vértice está aqui, menos 25 sobre 2 e 1/6. Então, nós temos aqui essa parábola. Para fazer o gráfico, nós podemos fazer daquele modo que nós fizemos no primeiro vídeo. Aqui apenas fazendo o gráfico, utilizando as raízes, o x do vértice e o y do vértice. Então, essas são as duas raízes. Y é positivo, ou seja, onde o gráfico está para cima do eixo x. Para cá e para cá. Então, y é positivo, imagem positiva. Y vai ser negativo entre menos 2/3 e 1, porque o gráfico está abaixo do eixo y. Na função quadrática y igual a x² mais 2x mais 3, mostrar que y é maior que zero para todo x real. O que nós vamos fazer? Calcular primeiro o discriminante da função. b ao quadrado menos 4ac. O delta vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 3. Delta vai ser igual a menos 8. Então, delta é negativo, a função não tem raiz real. Logo, a parábola não corta o eixo x. Como a é maior que zero, a parábola tem concavidade voltada para cima. Observe aqui, o C vale 3. Então, a parábola corta o eixo y no valor 0 e 3.
Então, veja o gráfico da função. Vamos determinar o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Vai ficar menos 2 sobre 2 vezes 1, que dá menos 1. Aí eu vou jogar dois valores. Se eu substituir 0 na função, isso vai dar 3. Se eu substituir menos 1 na função, dá 2. Menos 2 substituindo na função dá 3. Então, olha só, nós temos os pontos 0 e 3, menos 1 e 2, 2 e 3. A parábola está dessa forma. Observe que ela, nenhuma parte dela está abaixo, ó, ela está toda acima do eixo y, não tem nada para baixo do eixo y. Então, a gente observa que ela é positiva para qualquer número, ela vai ser sempre positiva. Nenhum valor que eu substitua lá no lugar de x vai me dar um valor negativo. A função y igual a menos x² mais 4x mais k tem duas raízes reais iguais. Calcular a constante k, obter a raiz dupla e esboçar o gráfico da função. Observe que ele pede para achar o valor de k. E está dizendo que tem duas raízes reais iguais. Quando isso acontece? Quando o delta é zero. Então, o que nós vamos fazer? Se a função tem uma raiz dupla, delta é zero. Então, eu vou pegar b² menos 4ac, eu vou igualar a zero. O b nós sabemos que é 4, o a é menos 1, o c é o k que aparece ali. Então, eu vou colocar no lugar de c o k. Fazendo as contas, vai ficar 4² é 16, menos 4 vezes menos 1 dá 4, então 4k igual a zero. Passa o 16, vai ficar 4k igual a menos 16, aí eu passo o 4 dividindo, k vale menos 4. Então, no lugar do k, nós vamos ter o quê? Que vamos substituir o k por menos 4. E como o a é menos 1, a concavidade é voltada para baixo. A raiz dupla é menos b sobre 2a, que é igual a 2. E a parábola intercepta o eixo y em 2 e 0. E c igual a menos 4 indica que a parábola corta o eixo y no ponto 0 e menos 4. Então, vamos pegar essas informações. Então, nós temos lá os pontos 2 e 0, 0 e menos 4, 4 e menos 4. Substituindo, então aqui está o ponto 2 e 0, 4 e menos 4 e o 0 e menos 4. Então, essa é a nossa parábola. Então, aqui nós temos a raiz e concluímos assim o estudo das funções do segundo grau. Para a próxima aula, nós daremos continuidade no conteúdo do início ao conteúdo do terceiro bimestre.